Olá pessoal, estamos aqui para falar com vocês de uma questãozinha que vai envolver crise hídrica e ligações químicas, né? O que ela tem a ver com ligações químicas quando eu falo com vocês daquilo que pode ser aproveitado no Enem? Bom, está na mídia, está nas redes aí sociais e redes de comunicação, todo esse problema envolvendo a falta d'água no nosso país. E aí, a gente vai aproveitar a molécula da água para explicar um pouquinho de ligações químicas, tá ok? Então, galera, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai revisar um pouquinho, relembrar de ligações químicas. Espera aí, quando eu falo de ligações químicas, eu penso em dois tipos de ligações. As ligações interatômicas e as ligações intermoleculares. As interatômicas, elas podem ser de três tipos: iônicas, covalentes polares ou covalentes apolares. Já as ligações intermoleculares, elas também vão poder ser de três tipos. Ou vai ser uma força de Van der Waals, ou vai ser dipolo-dipolo, ou vai ser a ligação de hidrogênio. O que a gente vai se prender? A gente, na questão, a gente vai se prender às ligações intermoleculares, ou seja, forças de Van der Waals ou forças de London, como elas também podem ser chamadas, a ligação dipolo-dipolo e as ligações de hidrogênio. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos ler a questão e vamos tentar associar o tipo de ligação existente para que nós possamos compreender do que trata o assunto, ok? Então, olha lá, acompanha comigo. Em muitos países em desenvolvimento e pobres, a situação é dramática. Falta acesso à água potável e saneamento para a esmagadora maioria dos cidadãos. Só o tempo perdido por uma pessoa para conseguir água de mínima qualidade pode chegar a 2 horas por dia em várias partes da África. Pela maior suscetibilidade a doenças, como a diarreia, quem vive nessas condições costuma ser menos produtivo. Essas mazelas já são assustadoras do ponto de vista social, mas elas têm implicações igualmente graves para a economia. Um estudo desenvolvido na Escola de Negócios Cass Business School, ligada à University City de Londres, indica que um aumento de 10% do número de pessoas com acesso à água potável nos países do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, conseguiria elevar o crescimento do PIB per capita do bloco cerca de 1,6% ao ano. O avanço econômico depende da disponibilidade de níveis elevados de água potável. Apenas Joseph, autora da pesquisa, diz isso, né? Embora não se debata muito o tema, o mundo pode sofrer uma crise de crescimento provocada pela escassez de água nas próximas décadas. Ou seja, o texto ele fala de quem? Ele fala de uma crise hídrica e da água. Agora eu vou continuar lendo a pergunta que nos interessa. O texto trata de uma substância química de suma importância para a vida humana. Duvido você falar para mim qual é essa substância. Isso aí, perfeito, é a água, né? Então, o que você tem? A molécula da água, tá? Ele fala o seguinte, ó. Sobre essa substância, é correto afirmar que, letra A, no estado líquido, a ligação intermolecular que une suas moléculas chama-se ligação de hidrogênio. Opa, peraí. No estado líquido, a ligação intermolecular. O que isso nos interessa? Eu não posso esquecer que de ligação intermolecular, eu posso falar de três tipos. A força de Van der Waals, a dipolo-dipolo ou a ligação de hidrogênio. Só tem um problema. Se a molécula estiver no estado gasoso, não haverá força intermolecular, não haverá ligação entre as moléculas. Por quê? Porque no estado gasoso as moléculas estão afastadas. E se elas estão afastadas, olha só o problema. Elas não conseguem fazer a ligação entre elas. Então, anota isso que isso é importante. No estado gasoso, não existe ligação entre as moléculas. O que existe é ligação entre átomos, ok? Então, repara só. Ele falou que está no estado líquido. Tem ligação entre moléculas? Isso, tem ligação entre moléculas. E ligação entre moléculas, eu sei que eu posso ter três tipos. Ou Van der Waals, ou dipolo-dipolo, ou ponto de hidrogênio. A ligação de Van der Waals, ela só vai ocorrer quando a molécula for uma molécula apolar. Já a ligação dipolo-dipolo e a ligação de hidrogênio, elas vão ocorrer entre moléculas o quê? Polares. Elas ocorrem entre moléculas polares. Ora, a água
eu sei que tem geometria angular, lá de ligações químicas. Se a geometria da água é angular, esse vetor resultante aqui, ele vai dar diferente de zero. E se ele vai dar diferente de zero, eu já descarto o Van der Waals. Por quê? Porque se ele deu diferente de zero, a molécula ela não vai ser apolar, ela vai ser polar. E entre moléculas polares são dois tipos de ligações intermoleculares possíveis. Ou é dipolo, ou é ligação de hidrogênio. Ora, para ser ligação de hidrogênio, o hidrogênio ele tem que apertar a buzina e tem que fazer o que, galera? Isso aí, tem que fazer fonfona. Só existe ligação de hidrogênio se o hidrogênio estiver ligado diretamente a flúor ou oxigênio ou nitrogênio. Olha só que maneiro. Na água, o hidrogênio está ligado diretamente a flúor? Não. O hidrogênio está ligado diretamente ao oxigênio? Está. Logo, a ligação existente na molécula de água é ligação de hidrogênio. Então, volta lá no item A, ó. No estado líquido, a ligação intermolecular que une suas moléculas chama-se ligação de hidrogênio. Verdade. Gabarito da questão, letra A. Coisa rápida. Vamos só comentar aqui as outras, ó. No estado líquido, a ligação intermolecular que une suas moléculas chama-se dipolo-dipolo? Não, já descarta. Letra C. No estado líquido, a ligação intermolecular que une suas moléculas chama-se forças de London, por isso que é bom a gente comentar. Forças de London é a mesma coisa que Van der Waals, tá fora também. Agora na letra D, ó. No estado gasoso, a ligação intermolecular que une suas moléculas chama-se ligação covalente. Primeiro, dois erros aí. Ligação intermolecular, não pode ser ligação covalente. Intermolecular, ou é Van der Waals, ou é dipolo-dipolo, ou é ligação de hidrogênio, tá? A ligação covalente é um tipo de ligação interatômica, iônica ou covalente, tá ok? E a letra E, no estado líquido, a ligação intermolecular que une suas moléculas chama-se ligação iônica. Outro erro conceitual. Interatômica não pode ser ligação, intermolecular não pode ser ligação iônica. Ligação iônica é um exemplo de ligação entre átomos e não entre moléculas, ok? Valeu!